é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Meus irmãos queridos da Terceira Igreja Batista de Cabo Frio, mês da família, somos nós aqui, né? Eu, minha esposa, minha filha, para meditarmos na palavra do Senhor rapidamente. Salmo 127, eu vou ler apenas o primeiro. Se não for o Senhor edificar a casa, em vão será a construção, em vão será o nosso trabalho. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a palavra construir, edificar a casa. E eu entendo que o edificar a casa, nós temos que ter atitude. E a primeira atitude que eu gostaria de destacar para os irmãos, é óbvio, é a leitura da palavra. A leitura da palavra. É automaticamente, mediante a leitura da palavra, aquilo que Deus coloca no nosso coração, e a gente vai aplicar no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar. E o segundo tópico é oração. É aquilo que nós vamos receber, orando ao Senhor, nós vamos receber a orientação de Deus para conduzir o nosso lar, conduzir a nossa família, e assim ter um lar edificado, um lar de paz, de harmonia, fazendo a vontade de Deus. Eu entendo, irmãos, que mediante esses dois parâmetros, que é a leitura da palavra e a oração, e permitindo cada um do lar, permitindo a orientação, a intervenção do Senhor, o nosso lar vai ser um lar edificado. Com dificuldades? Sim. Problemas? Sim. Mas sabendo que Deus tem a solução. Ele é o condutor. Muitas vezes nós falamos, o Senhor é aquele que edifica a minha casa, o Senhor está na frente. Mas será realmente que Ele está? Precisamos ter atitude, uma atitude de leitura da palavra, uma atitude de oração, da prática da palavra. E aí assim, eu entendo que Deus vai edificar o nosso lar, como tem edificado, fazendo a vontade dEle, e nós seremos felizes. Com dificuldades? Sim. Problemas? Sim. Porque nesse mundo nós vamos passar por isso mesmo. Mas a palavra também nos diz que nós temos que ter bom ânimo. Quero deixar essas pequenas palavras para que possamos meditar no Salmo 127. E eu entendo que mediante essas atitudes,
nossos filhos, que são herança do Senhor, eles serão prósperos, serão edificados na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos dias prósperos na presença do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Agradecemos esse privilégio de poder participar, né, juntos, né, como família, neste mês tão especial, tá? Então, vamos comemorar o mês da família, em família, agradecendo a Deus. Boa noite, igreja. Vamos estar lendo o Salmo 103, tá? Versículo 17 e 18, que diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Amém. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor com um hino muito especial, tá? Corpo e família. Então você pode, como é um hino conhecido, cantar junto conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família, compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos queridos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre assuntos importantes envolvendo o seu relacionamento conjugal, tá certo? Nós estamos estudando o livro Dicas de Casamento, do pastor Áquila Cabral, e como anteriormente eu já havia dito, eu reafirmo a importância de você ler esse livro com seu cônjuge para que vocês possam ser muito edificados por meio dessa obra, tá certo? E nós vamos estudar um pouquinho hoje, fazer uma abordagem bem objetiva sobre o tópico que se refere a algo que diz respeito ao que podemos fazer por nós mesmos, tá certo? Então o título do capítulo de hoje, que a gente vai estar aqui estudando, analisando juntos, é: no que depender de você, viva bem. Olha que interessante, eu quero falar de expectativas. Quais as expectativas que você cria para o seu casamento? O que você espera do seu cônjuge? E o que você entrega para o seu cônjuge? Você já pensou nisso? Na importância de algo que parte de você, ao invés de você criar expectativas esperando que algo aconteça, você promover algo de bom, de útil, de necessário para o seu matrimônio, de modo que você promova ações importantes com a intenção de fazer dar certo. Então isso é muito importante, a gente tem que pensar nisso. E conta-se a história de que alguém se mudou para uma cidade e perguntou a um sábio: essa cidade é boa para se morar? As pessoas aqui são boas de lidar? E aí o sábio respondeu: sim, é verdade, a cidade é boa e as pessoas aqui são muito bem educadas. E depois uma outra pessoa perguntou para esse mesmo sábio: é verdade que essa cidade é ruim e que as pessoas aqui são mal educadas? E aí o sábio respondeu: sim, é verdade, a cidade é muito ruim, as pessoas aqui, elas são mal educadas, esse lugar é péssimo para morar. E aí um jovem pergunta ao sábio: mas por que você deu duas respostas diferentes? Eu não entendi. O questionamento de uma pessoa e da outra pessoa foram sobre a sua opinião em relação à cidade, e você concordou, né? Tanto como sendo boa, quanto como sendo ruim. E aquele sábio respondeu para aquele jovem que estava perguntando: depende de quem chega. Então, a pessoa que chega para morar na cidade pode contribuir para que aquela cidade seja boa, para que aquela cidade tenha uma fama de ter moradores bem educados, mas essa pessoa também pode contribuir para que aquela cidade seja ruim ou tenha uma fama de ter pessoas mal educadas. Então, quando a gente olha para isso e tem a perspectiva de como está a nossa vida, como está o nosso casamento,
diante das responsabilidades que são inerentes a mim. Ou seja, eu tenho feito eu tenho desenvolvido o meu papel, ou eu tenho feito aquilo que é necessário para contribuir que o ambiente do meu casamento seja maravilhoso, seja bom, ou eu tenho feito algumas coisas que contribuem para que ele seja ruim. A gente precisa entender que hoje em dia existem muitos noivos chegando para casamentos com perspectivas erradas. E a gente precisa também entender que quando a gente compreende que eu devo entrar num casamento não com o intuito de ser feliz, mas de fazer o meu cônjuge feliz, quando a gente compreende que essa é uma verdade que reflete na qualidade de vida dos nossos relacionamentos, muita coisa muda. Quando eu entro num casamento com o objetivo de fazer o meu cônjuge feliz, de ter o sorriso da minha mulher como um troféu, de ter a satisfação nos olhos dela como uma realização pessoal, aí as coisas começam a mudar de figura. E é sobre isso que a gente precisa refletir. O quanto de expectativas eu tenho criado e o quanto de doação minha tem sido feita, tem sido entregue. Tá certo? Quando a gente pensa nisso, a gente cria uma cultura dentro do nosso lar de harmonia, uma cultura de paz, onde a gente consegue viver de uma forma muito mais harmônica. Tá certo? Agora, o que a gente precisa entender? Dentro de uma estrutura de um relacionamento conjugal, os desafios são muito grandes, isso é uma grande verdade. Nós não temos a pretensão de tratar o assunto como algo simples, porque não é. Relacionamentos interpessoais já são, por natureza, complicados. Então, um relacionamento conjugal também tem os seus desafios. E o nível de complexidade também vai depender muito da forma como se administra conflitos e de como se lida com o outro. Tá certo? Mas uma coisa é fato. Sempre haverão desafios. Sempre. Então, desafios são inerentes aos relacionamentos. Então, quando a gente entende que eu estou dentro de um relacionamento conjugal para fazer dar certo, eu estou dentro de um relacionamento conjugal para colaborar com a felicidade do meu cônjuge, quando a gente entende, quando a gente tem essa percepção apurada de que a minha função dentro do relacionamento é promover a paz, a harmonia, é fazer o que estiver ao meu alcance para que aquela pessoa que está vivendo ao meu lado seja mais feliz. Quando a gente entende isso, essa intenção, ela faz toda a diferença no dia a dia da nossa vida. Tá certo? Então a gente não pode ficar simplesmente sentado no sofá, sentado à mesa e esperando que as coisas aconteçam para que as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas expectativas sejam atendidas. A gente precisa ter um pouco mais de proatividade no sentido de nos mover na direção de satisfazer o nosso cônjuge. Quando nós entendemos que isso é extremamente importante, aí nós estamos um passo à frente na construção da nossa felicidade conjugal. Tá certo? Entender isso, pode ter certeza, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, não tem nada mais precioso dentro de um casamento do que você olhar o sorriso no rosto da sua esposa ou do seu marido. Você é mulher, né?
Não tem nada mais precioso do que ver dentro de uma estrutura conjugal ambos tendo um esforço mútuo para satisfazer o outro. Olha que coisa extraordinária. Não existe a intenção de um desejar ter as suas vontades atendidas, mas existe a intenção de ter as vontades do outro atendidas. E quando o marido se dedica a fazer isso, buscando a satisfação da mulher, e quando a mulher se dedica em fazer isso, buscando a satisfação do marido, aí nós temos um cenário muito favorável para a paz, para a harmonia e para a felicidade. Os desafios, eles vão existir, repito, sempre teremos desafios. Como eu disse, é inerente dos relacionamentos, mas nós podemos superá-los. Estamos dentro de uma relação conjugal, não para desistir dos desafios diante das dificuldades, não para desistir diante dos problemas, não para desonrar a nossa palavra no altar que fizemos quando ali empenhamos o nosso voto diante do nosso cônjuge e diante de Deus e diante das testemunhas que ali estavam. Não estamos aqui com a intenção de desistir ou de desonrar o que prometemos, o que falamos, mas estamos aqui para lutar pela preservação, harmonia e felicidade do nosso casamento. Tá certo? Então aquela intenção de não está dando certo, a melhor coisa que tem é cada um ir para o seu canto. Eu nunca vi isso na Bíblia, não existe nenhum amparo bíblico, não existe nenhum entendimento espiritual, bíblico, de Deus que possa embasar uma decisão tão insana quanto essa. O casamento, ele existe para durar a vida inteira. E a responsabilidade é de cada um dos cônjuges de fazer que isso aconteça. Tá certo? Este é o propósito, é o ideal de Deus para a vida do casal. Então, nós estamos diante da seguinte reflexão: o que eu tenho feito para que o meu casamento seja melhor? Deu para entender? Eu não estou perguntando o que a sua esposa ou o seu marido tem feito, eu estou perguntando o que você tem feito para que o seu relacionamento seja melhor. No que depende de você, o ambiente do seu matrimônio tem sido algo prazeroso, algo bom, um lugar onde se deseja estar? É isso que a gente tem que pensar. E uma vez que possamos identificar eventuais necessidades de mudança, é tempo de ajustar a rota. Tá certo? Então lembre-se, o casamento, ele pode ser um lugar maravilhoso ou um lugar muito ruim. Depende de quem chega. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.